O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje, nesse 18 de outubro, a festa de São Lucas, evangelista. São Lucas, como ouvimos aqui através de Paulo, nesse trechinho de Timóteo, só Lucas está comigo. E depois na outra carta ele vai dizer: Lucas, o nosso médico. Lucas foi médico. Portanto, um homem muito culto, de origem e cultura grega. Lucas inicia o seu evangelho dizendo assim: após uma longa e acurada pesquisa e investigação, resolvi escrever de modo ordenado tudo o que aconteceu. Portanto, um homem em busca da verdade. E São Lucas quis deixar por escrito, Deus o moveu a deixar por escrito, um evangelho, que é o evangelho, inclusive, que escutamos hoje, Lucas capítulo 10. E São Lucas também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, que por muito tempo, dentro da Sagrada Escritura, era um único livro, Lucas e Atos dos Apóstolos. A igreja dividiu por pedagogia, para a gente ter a leitura dos evangelhos e depois Atos dos Apóstolos, que é como o evangelho dos apóstolos, sobretudo Pedro e Paulo, que são os dois principais personagens do livro de Atos. Lucas foi companheiro em muitas viagens de São Paulo apóstolo. Muito possivelmente São Lucas não conheceu pessoalmente Jesus, mas tendo acesso a São Paulo, Lucas também teve convivência, morou algum tempo com a Virgem Maria. E é por isso que no Evangelho de Lucas nós temos o chamado Evangelho da Infância, a aparição do anjo a Nossa Senhora, o período da gravidez, a questão de São José, a visita a Isabel, o nascimento do Senhor, a questão de Jesus sendo apresentado no templo. Também Jesus com 12 aninhos, quando se perde, é reencontrado, e toda essa teologia dos evangelhos da infância, que é tão profunda, o único que escreveu foi o evangelista Lucas. E hoje a igreja, ao celebrar a memória de São Lucas, que também morreu mártir por amor ao evangelho, nos apresenta esse evangelho onde diz que naquele tempo Jesus escolheu outros 72. Tinha os 12 e escolheu outros 72 discípulos. Há quem diga, alguns estudiosos, uma outra teoria, que talvez Lucas poderia ter conhecido Jesus e ter sido membro desses outros 72, uma comunidade maior ao redor de Jesus. Não é muito provável, mas enfim. Mas seja como for, esses outros 72 é para falar da universalidade da salvação para todos, mas da vocação para todos. Na igreja nós temos os 12. Os 12 são os apóstolos, os bispos
e aqueles que estão vinculados ao bispo pelo sacramento da ordem, os padres, né? Mas a igreja não dá conta do mundo só com 12. É preciso outros 72. E aqueles que não são chamados a ser um dos 12, seja porque recebeu de Deus outra vocação, o matrimônio, a medicina, seja como for, seja porque não é homem, são mulheres, mas também são membros do corpo de Cristo. Esses outros 72 são todos aqueles que não são do número dos 12, mas que também precisam, merecem, seria bom, faria bem à própria pessoa, se fosse inserido no número dos outros 72. A gente vê aqui que esses 72 não tem lista de nome. São vários, são muitos, mas são tão importantes para a missão. Portanto, é o papel de cada um de vocês. Para cada um de vocês também está designado isso aqui, olha, 2 a 2, como comunidade, não sozinho. Jesus enviou na sua frente a toda a cidade lugar onde ele próprio devia ir. Todos nós preparamos os caminhos do Senhor. E nesse dia, onde Jesus, diante daquele grupo sempre muito grande de gente ao redor dele, escolhe outros 72 para uma missão aqui talvez pontual, que não era sempre, enfim, que não é no mesmo vínculo dos 12, mas são escolhidos e capacitados para ir, preparar o lugar, preparar o caminho, ir à frente de Jesus. Jesus deu um mandamento, o mandamento de rezarmos pela igreja, pelas vocações, e pedirmos a Deus que vocacione corações. Jesus dizia: meus amigos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Nós temos que rezar pela igreja e pedir as vocações, e pedir que Deus nos envie almas generosas e grandes. Mas veja, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos tão paganizados, nós estamos tão mundanizados, nós, estamos falando de quem não está aqui não. Nós vamos ficando tão mundanos, que quando Deus vocaciona uma pessoa, o que a gente sente? Alegria? Orgulho? Muitas vezes, o que muitos que estão sempre dentro da igreja sentem diante de alguém que foi vocacionado, chamado, se sentiu tocado? Nossa, existe uma messe grande, poucos trabalhadores, eu poderia ser um deles. O que às vezes quem vive dentro da igreja sente? De quem se dispõe ao sacerdócio, à vida religiosa, ou a um compromisso muito mais presente, coerente e profundo com a igreja. A gente sente dó e acha que é louca. A gente sente dó e acha que é doido. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Peçam trabalhadores para a messe. Talvez a grande dificuldade da evangelização é que nós que já fomos evangelizados não sentimos a dor da messe grande, que não é pastoreada, que não é cuidada, da beleza do reino de Deus que tantas vezes não acontece por falta de operários. Peçam trabalhadores para a messe, porque a vocação faz bem ao vocacionado. A melhor coisa da vida é estar perto de Deus. A melhor coisa da vida é poder servir a Deus. Aquilo que mais nos protege do mal, mais nos amplia para o bem, é se saber no número dos 12 ou dos 72, saber que a nossa vida é para Deus, nas nossas atividades cotidianas, que a nossa vida é para o reino e em favor do reino, nas coisas que a gente tem que fazer hoje nessa segunda-feira. Nós não estamos aí soltos, baratinados na vida. O que a gente faz, o modo como a gente se relaciona, tudo isso pode ser consagrado a Deus em favor dessa grande messe que precisa ser colhida. A colheita está aí, está se perdendo. E aí Jesus vai nos dizer que essa oração para pedir trabalhadores é que tipo de trabalhador? Como é esse discípulo? Como se vive esse discípulo? Pedir a Deus que traga trabalhadores para o quê? Trabalhadores para ir como um cordeiro para o meio dos lobos. Trabalhadores que são desapegados da bolsa, da sacola, da sandália, do dinheiro, das distrações pelo caminho.
trabalhadores que sejam instrumentos da paz, trabalhadores que vivam, se preciso for, da providência, você come do que te servir, né? Trabalhadores dispostos e disponíveis no seu horário para ir nas casas, ou seja, para ir nas missões que a igreja tem. Trabalhadores que estão dispostos a serem bem recebidos ou mal recebidos, pessoas dispostas a serem mal vistas, malquistas. Nós ouvimos ali a primeira leitura, Paulo falando a Timóteo os perrengues que ele passou. Primeiro, Demas, também com o nome desse não podia esperar muita coisa no sujeito, né? Demas me abandonou por amor deste mundo. Pessoas por amor a Cristo, disponíveis a não amar o mundo e aprender a superar a frustração de ter um amigo. Por que Demas, Paulo diz, Demas me abandonou? Portanto eram amigos, portanto por um tempo andaram juntos. E Paulo teve alguém do lado dele que ele, Paulo, não conseguiu segurar. Que ele, Paulo, o grande Paulo, viu e se perdendo por amor deste mundo. E foi lá para Tessalônica. O que foi aprontar em Tessalônica a gente não sabe. Abandonou Paulo, o grande Paulo. Você imagina para o apóstolo Paulo a dor no coração? De ver alguém abandonando um apostolado. Isso aqui devia ser assessor de Paulo. Meu Deus, homens e mulheres dispostos e que saibam enfrentar a frustração e perseverar na solidão. Porque é desanimador quando quem está tanto tempo do nosso lado desanima, não é assim? Quando alguém desanima, já não vem mais, o outro não quer, o outro precisa dar um tempo, o outro não sabe por que veio, o outro não sabe se fica. Isso desanima a gente. Quando as pessoas vão caindo ao nosso redor, você começa até a achar que o próximo é você. Trabalhadores para Messi, trabalhadores que, se preciso for, trabalham sozinhos. Trabalhadores capazes de não ficar entrando em crise de fé, em crise de chamado, porque alguém perdeu sua fé ou seu chamado. E aí naquele momento, só Lucas está aqui comigo. Mas Paulo vai fazendo uma lista de deserção, né? O Demas voltou para o mundo velho, não conseguiu perseverar na santidade. Crescente foi para a Galácia. O Tito para a Dalmácia. Olha, Paulo viu a sua equipe missionária indo se desfazendo, voltando para casa, voltando para os seus, e um voltando para o mundo. Esse é o mistério da igreja. A gente começa todo mundo junto. Alguns voltam para o mundo mesmo, para o seu egoísmo mesmo. Outros voltam porque Crescente era da Galácia e Tito, tem até uma carta na Bíblia para ele, de Paulo, Tito era da Dalmácia. Voltaram para suas famílias, voltaram para sua vida mais estruturada. Acho que olhavam para Paulo e falavam, Paulo é puxado demais, rapaz. Ah, não tem mais coluna para isso não. Meu Deus do céu, você é doido. Paulo é lindo, é puxado demais, mas se eu não dormir minhas 8 horas por noite, Paulo, minha cabeça fica ruim o dia inteiro, nem trabalho direito. E voltaram para o seu tamanho primeiro. Não é triste quando você vê alguém que estava ficando grande, se ampliando, aí volta a ser aquela coisica mirrada dentro da sua própria vida, né? Isso aqui para o coração do apóstolo devia ser muito difícil, mas a desistência, a fraqueza, seja lá o que for do outro, não é minha, é dele. E Paulo foi em frente. E aí nós vemos Paulo meio sozinho, né? Escrevendo a Timóteo, olha, e quando você vier aqui, traz com você a capa que eu deixei em Troade. Coitado do apóstolo, depois de tudo, ele precisava de uma capa, um cobertorzão, um poncho. Não tem. Ele está esperando Timóteo trazer. Você imaginou se o Timóteo esquece isso aqui? É da briga, hein? Quando você vier, traz a capa, que está na casa do Carpo. E os livros, os pergaminhos. E aí, Paulo está mudando de assunto. Você consegue perceber isso, sim ou não? Olha, ele começou falando do Demas. Esse filho de um Demas voltou para o mundo. Aí ele vai dizendo daqueles que voltou para casa. Aí ele diz que Lucas está com ele. Está melhorando, o sol está nascendo, não está? Está saindo das trevas, o sol está nascendo, Lucas está comigo. Aí ele diz assim para o Timóteo, quando você vier, traz Marcos. Marcos é o autor do Evangelho. Ele vai ser muito útil para mim.
tem a minha capa, os meus livros, tá bom? Que está lá na casa do fulano, lá em Carpo, ó, o sol está brilhando. O que Paulo fala agora? Alexandre, o ferreiro, tem me causado muito dano. Deus lhe pagará segundo as suas obras. Evita-o também tu, o Alexandre o ferreiro. O sol estava nascendo, a carta estava ficando alegre. Paulo para e volta para falar desse Alexandre que estava fazendo muito dano. São Paulo, nessa carta aqui a Timóteo, ele está o quê? Ele está sofrido. Ele quis mudar de assunto, ele quis falar de coisa boa e não conseguiu. Ah, deixa eu falar do Alexandre também. E olha o que ele coloca: Deus que pague ele o que ele tem feito para mim também. São Paulo está magoado, São Paulo está ferido, São Paulo está bravo. Eu estou com dó do Alexandre, porque eu estou vendo Deus lá de cima, olhando um Paulo, tentando evangelizar e sendo ferido por esse Alexandre aqui. Deus te tem, Alexandre, se é que você está aí, ou o capeta te pegou. Meu irmão, minha irmã, se tem coisa mais horrenda do que o ser humano que trabalha contra o Evangelho de Deus, não tem, né? Mas veja, peçam operários para a messe, para viver esse tipo de vida. É loucura? É. Para a mentalidade humana é loucura. É uma radicalidade que confronta, exorciza e tromba e bate nesse egoísmo que todos nós temos dentro de nós, de vivermos só para nós mesmos. É para essa messe que Jesus está dizendo que a gente tem que ser enviado. É gente assim que Jesus está dizendo, peçam para Deus mandar, porque gente assim só é assim se Deus fizer assim. O Evangelho necessita de pessoas assim, tocadas por algo, por alguma centelha do Espírito de Deus, porque não é humano e apetecível ao nosso orgulho, ao nosso conforto, aos nossos apegos, não corresponde aos nossos medos. Esse Evangelho é do alto, é dom, mas se a gente não reconhece a beleza disso, a urgência disso, a gente já nem pede isso, e a gente não se dispõe a isso. O que mais ali Jesus falou desses seus 72, quando ele diz aqui então da rejeição, né? Quando vocês forem bem recebidos numa casa, fiquem ali. Mas e se não é bem recebido? Porque nem sempre se é bem recebido. Como Paulo, que esse Demas não quis andar com Paulo? E aqui a gente vai vendo isso, meus irmãos. Queridos, ou cada um de nós se liga a Jesus por um relacionamento íntimo e próprio, ou não tem Paulo que te mantém na igreja para sempre. O cara conseguiu dar errado, tendo como coaching, tendo como catequista, tendo como diretor espiritual, Paulo. Porque quem nos segura em Deus é Cristo. É a nossa adesão a Cristo, não a Paulo. Não sei, numa dessas São Paulo era meio difícil de conviver, o que dizem, né? Que ele era muito colérico, muito focado no que tinha que fazer, nós vamos fazer, e aí ele não tinha muito tempo para certos mimimi, frufru. Não sei, vai ver que o Demas era meio, sabe? Meio sensível, não pode falar assim com ele, que senão tem que ir cercando. O Demas é um cara, ele é gente boa, mas ele é meio melindroso, padre. Eu não sei qual era o problema do Demas. O que a gente aprende aqui, meus irmãos, bem recebidos ou mal recebidos, não tem Paulo que nos mantém em Deus. Só o Espírito Santo, só Cristo. E isso é um relacionamento que você desenvolve, eu desenvolvo, e ninguém vive isso no lugar de ninguém. Porque chega uma hora que, se não é assim, o Paulo, que foi o motivo de eu vir, é o motivo de eu ir embora. Por que esse Demas estava na evangelização? Por causa de Paulo. E é assim o início da nossa fé. No início da nossa fé, às vezes a gente, e por muito tempo, a gente está bem perto de Jesus por causa de uma pessoa. Os nossos afetos contam, as nossas simpatias contam. É assim que é a vida, a gente é humano, não é anjo. Mas se eu não descolar do Paulo e colar em Jesus, o Paulo que me trouxe é o motivo pelo qual eu vou voltar embora. E se eu fosse perguntar, Demas, por que você voltou para o mundo? Ah, rapaz, o negócio não é assim não.
No início é tudo flores, mas depois, você já tentou conviver com Paulo? Nossa, pensa um homem difícil, turrão. Ah, não, se é assim, melhor voltar para casa. Jesus, o reino e a messe, não tem Paulo que segura ninguém. E até Paulo viveu essas dores de perder pessoas que estacionaram nele, não foram para o Cristo. E aí Jesus vai dizer: e aonde vocês forem, curai os doentes que nela houver, nos lugares, né? E dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. O que é o reino de Deus próximo? O reino de Deus significa algumas coisas aqui para nós. O reino de Deus está próximo. Significa que a morte está próxima, porque depois da morte está estabelecido o reino de Deus. Até no inferno está estabelecido o reino de Deus, porque lá está estabelecido o julgamento. Então depois da morte está o reino de Deus. E a morte está longe, minha gente? A morte está logo ali. A morte está próxima. Verdade ou não é? Eu sempre dou esse exemplo. Eu vou fazer 36. Eu cheguei até aqui, quando eu penso que eu tenho 35, eu falo: nossa, foi um piscar de olhos. Mais um piscar de olhos, deu 70. Estou na torcida aí que a conta dê certo. Mas sem querer desanimar ninguém. Pensa aí quantos anos você tem hoje. É um piscar de olhos ter chegado até aqui. Foi ou não foi? Você fala: nossa, parece que foi ontem que eu estava lá naquele sítio, caí do cavalo, quebrou a perna, nunca mais, né? Os mais velhos que tem aquelas histórias bem cabulosas, não é verdade? Foi um piscar de olhos, foi ou não foi? Pisca o olho de novo, você vai estar vivo? Não, porque se você tem 57, por exemplo, 57 vezes 2, dá quanto? O reino de Deus está próximo, porque a morte está próxima. O reino de Deus está próximo porque a gente não sabe qual é o dia em que começa a dar trovão com um raio no meio do dia. E todo olho verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória, como um relâmpago do oriente para o ocidente. E todo olho verá e todo joelho se dobrará. Que dia é? Pode ser agora. Não sei. Então é próximo. Tem que estar pronto para isso. Mas o reino de Deus está próximo de vós. Significa também Jesus está próximo de nós. Próximo no próximo. Próximo na Eucaristia. Próximo nos sacramentos. O reino de Deus está perto de nós porque Ele está ao alcance da nossa vontade. Se a gente aciona a nossa vontade e dá um passo, a gente entra. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Padre, ou a pessoa te fala: quanto tempo eu perdi? Nossa, se eu soubesse. E aí depois que a pessoa vive uma experiência bonita de conversão, o que ela conclui? Que ela saiu de uma distância perto. Era um passo, 2, 3, era esticar a mão um pouquinho, pegava o que pegou, graças a Deus pegou. O reino de Deus está próximo, Ele é acessível, Ele está perto. Gente, Deus não está longe desse jeito assim, não é difícil como o diabo pinta, não é distante como a nossa preguiça pinta, não é, é próximo. A gente se estica, a gente toca, a gente possui. E a graça de Deus nos leva para esse reino de Deus que está próximo. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: Deus não me inspiraria sonhos que Ele não me ajudasse a realizar. Portanto, aquilo que a gente enxerga como o reino de Deus, como vontade de Deus para nós, esse é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a vontade de Deus. São Felipe Neri dizia, né? Vontade de Deus, és meu paraíso. O que ele entendeu que era o céu? A vontade de Deus. Portanto, essa vontade de Deus a gente enxerga, ela está a alguma distância de nós, e por mais fraco, débeis que a gente possa ser, Deus, a graça, nos leva lá onde a gente está enxergando. Por isso é próximo, no sentido de, se é que tem a palavra, é chegável. Dá para chegar, dá para botar os pés dentro da vontade de Deus, do desígnio de Deus para cada um de nós. É isso que Jesus está falando. Anunciem isso. Eu estou perto das pessoas. Eu estou ao alcance do braço, estica. Eu estou ao alcance do tamanho das tuas pernas. Vem andando que você chega. Está perto. Agora, irmãos e irmãs, para isso,
A humanidade necessita, Deus quis necessitar dos seus cooperadores. Foi o que a gente cantou no Salmo aqui. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. A amizade com Deus abre a boca da gente. A amizade com Deus abre e reorganiza a agenda da gente. Vossos amigos anunciem. Quem é amigo de Deus é disponível a Ele. São os amigos que anunciam o reino glorioso, para espalhar vossos prodígios entre os homens, o fulgor do vosso reino, que é de geração em geração. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem. E nós somos a grande obra de Deus. A gente lê aqui, né? Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem. A gente pode pensar no mar, no rio, nos pássaros, que tudo isso dá glória a Deus, não dá? Olha como é afinado. Afinadíssimo. Sabia disso? Se você colocar esses aparelhinhos que mede nota musical, certinho, o bicho não faz uma nota incompleta. Genial. Genial. É a glória de Deus. As obras de Deus. Mas a palavra de Deus não diz que Deus fez o sol, fez não sei o que, foi dormir. Aí fez a terra, fez o céu. Falou, amanhã eu termino. Foi dormir, foi dormir, foi dormir. Não foi fazendo e foi dormir, foi fazendo e foi dormir. Até que ele fez o homem, a mulher, a sua imagem e semelhança. Viu que era bom e parou. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem. Os passarinhos, o céu, a terra, os animais, os bichos, tudo. A sabedoria. Mas qual é a grande obra que vai glorificar a Deus? Nós. Você é a grande obra de Deus. Olha para esse animal, que eu digo, para essa obra de Deus do seu lado, fala assim, você é a grande obra de Deus, seu Miltinho. Viu, irmão? Você é a grande obra de Deus. Fala para essa pessoa aí, ó, tá aí perto de você, tá meio longe e grita, fala, você é a grande obra de Deus. Isso, nós somos a grande obra de Deus, que vossas obras vos glorifiquem e os vossos santos com louvores vos bendigam. Por isso, irmãos e irmãs, vamos dispor a nossa vida ao Senhor. Vamos estar no número daqueles que talvez não vão ganhar um nome eterno, como Lucas, né? Meu Deus do céu. O que tem de Lucas nesse mundo, né? E esse nome é forte por causa, está na Bíblia, Lucas. Glorioso Lucas, ele merece tudo isso. Nós vamos passar com o nome aí que, não é verdade? Mas diante de Deus, Deus sabe o nosso nome. Esses outros 72, para essa messe tão grande, estejamos no número desses trabalhadores e peçamos pessoas, e estejamos entre as pessoas, disponíveis para essa vida que Jesus desenhou no Evangelho aqui, para o bem do mundo, para o bem da igreja, para a glória do nome do Senhor e para o nosso próprio bem. Quem se nega a Deus não está no bom caminho. Quem se nega a Deus não está no bom caminho. Quem diante daquilo que Deus pede recua, não faz bem a si mesmo. O que será que foi feito de Demas? O que será que aconteceu com esse Crescente? O que será que foi feito do Alexandre? Era melhor ter ficado com Paulo, talvez aguentado o Paulo. Era melhor ter entendido certas coisas, como Lucas. Só Lucas ficou comigo. Fiquemos com o Senhor também. Vamos ficar em pé.